a gente faz essa discussão justamente, o país precisa de uma política e definir exatamente. Nós vamos ter medicamentos isentos de prescrição para quê? E como é que vai ser o critério para estabelecer esse tipo de medicamento? Então, o que vai ser com prescrição, o que vai ser sem prescrição, e o que for sem prescrição, para que é? Que tipo de prescrição que ele não necessita ou não? Porque como o doutor João Ladislau colocou, o médico ele é o profissional do diagnóstico e tratamento. Mas nem todo diagnóstico precisa ser feito pelo médico. Muitas vezes é um tratamento sintomático, que é a questão do medicamento isento de prescrição é para tratar sintomas, não necessita de diagnóstico, aliás, mudar um pouco a minha fala, né? E parece que a gente não tem uma política em relação a isso. O governo não é o governo que define, olha, esses medicamentos é importante que eles sejam isentos de prescrição para atender as necessidades das pessoas. Quem define isso, até onde a gente conhece, são os próprios fabricantes. Eles mesmos é que dizem se o medicamento que eles estão fabricando reivindicam que seja sem prescrição ou não. E isso causa uma distorção. Tem muitos medicamentos hoje que têm tarja vermelha que os médicos não prescrevem mais. O senhor concorda, doutor Ladislau? O senhor concorda? Tem muito medicamento que não existe mais prescrição, né? Principalmente medicamentos mais comuns, mais antigos, mais simples, né? E o farmacêutico fica numa situação complicada, porque as pessoas querem utilizar aquele medicamento, ou é o medicamento adequado, de repente, para alguma situação, não vai nunca mais vir uma receita médica daquele medicamento, mas o medicamento está ali e ele é útil, né? O que vocês acham disso? Claro. Isso diz respeito à socioeconomia. O governo precisa de dar coisas sem receita para economizar dinheiro. 2% a menos, estudo feito na IEL em década de 80, 2% a menos de medicamentos sem prescrição representa mais de 60% de consultas médicas. Então, qual foi o artifício a enganação que o Brasil viveu e vive até hoje? Se for seguida a venda sob receita médica, estoura o serviço de atendimento médico. Então, essa dispensação de medicamentos com taxa vermelha, sem uma exigência da receita, é um modo do governo burlar socioeconomicamente a necessidade de um acompanhamento médico ou médico farmacêutico. Então, nós estamos vivendo uma farsa de dispensar remédios que precisam de monitoramento enquanto não se estabelece. O senhor não acha, por exemplo, que, por exemplo, também os mecanismos das receitas estão muito ruim, muito ultrapassado? Então, vamos imaginar um caso que o professor Zanini colocou, um antidepressivo. A pessoa tem que tomar o ano inteiro. Hoje em dia, o que tem regulamentado só prevê que a pessoa tem que voltar mensalmente ou a cada 2 meses no médico e fazer uma consulta. É uma coisa obsoleta, quando hoje em dia a gente tem internet, em alguns países você renova a tua prescrição por telefone, tem um tempo de validade maior das prescrições. O que o senhor acha disso? Veja, eu volto a insistir nessa questão da equipe multiprofissional. Recentemente, nós estávamos discutindo uma resolução aqui da Secretaria Estadual de Saúde, em que alguns medicamentos imunobiológicos, antineoplásicos, a prescrição tem que ser mensal. E o paciente, ele não consegue, principalmente no SUS, não consegue o médico mensalmente para trocar a receita, e às vezes não tem necessidade. Que é o mesmo tratamento que segue. E aí o que ocorre? O médico faz 3 receitas, ou faz receitas sem data, o que é muito pior. Era muito mais interessante que fizesse uma receita com uma validade de 6 meses, onde ele iria realmente rever o paciente, e o farmacêutico, o paciente vai com a mesma receita, mensalmente, o farmacêutico avalia, ele que vai dispensar, avalia, carimba, olha, foi dispensado esse mês, no mês seguinte, ou outro mês. Marca na própria receita. Marca na própria receita. Isso é um aspecto. O outro é o doente crônico nosso, os mais crônicos que existem, que é o hipertenso e o diabético, né? Aí você precisa trocar a receita todo mês. Está controlado, não precisa passar no médico, né? O controle da hipertensão, o controle da glicemia, ele pode ser visto pela equipe multiprofissional e, posteriormente, e aí, após 6 meses, ou determina-se um prazo para que ele volte ao médico. Então, acho que tudo isso leva em conta,
economia, agilidade do tratamento das pessoas e a integração entre a equipe. E o farmacêutico, nessa hora, tem um papel fundamental para orientar esses pacientes. Exatamente. Zanini, o que você acha que a gente pode fazer para pegar realmente essa prática da prescrição farmacêutica com responsabilidade? Tanto a sociedade enxergar valor nessa prática e começar isso a acontecer, também quanto os profissionais, os médicos aceitarem essa prática como algo que complementa o trabalho deles, né? Porque eu não me lembro de tanto tempo que eu trabalhei em farmácia ter visto médico prescrever os medicamentos isentos de prescrição médica. Geralmente eles fazem diagnóstico e acabam prescrevendo medicamentos mais complexos que precisam da prescrição. Também prescreve os isentos de prescrição. Algumas vezes também. Mas é um trabalho complementar, como o João Ladislau está colocando, poderia se complementar. O que você acha que a gente pode fazer para que isso funcione? Mas hoje, a lei brasileira é uma lei obsoleta, inútil, que foi trocada nos Estados Unidos em 1938. Quer dizer, o farmacêutico está sem direitos. O farmacêutico hoje virou um burocrático. Eu não sei se você vai chamar de farmácia ou de cartório de medicamentos. Tem que de dar direitos aos farmacêuticos de autonomia de decisão, de poder atuar nesses casos. Foi tão bem apontado pelo Dr. João Ladislau. Tem que dar autonomia do farmacêutico agir. Hoje ele está um indivíduo amarrado. Ele não pode fazer nada. Está amarrado por uma série de uma legislação antiga, obsoleta, que as faculdades de saúde pública não se mexem, esquecem que é a função delas. O governo não está dando direitos ao farmacêutico. Tivemos alguns presidentes da Anvisa que não cuidaram de dar atenção para o colega. Quer dizer, criaram mais leis, mais papéis. Tem que haver mudança da legislação brasileira, dando direitos e autonomia ao farmacêutico. Eu dou aula para a farmácia. É um pessoal entusiasmado, quer participar de uma equipe médica, quer trabalhar. Quer colaborar com a saúde pública. Os cursos de pós-graduação virem cheios. Vê os cursos aí. Então, tem que dar esse direito ao farmacêutico. Eu acho muito importante e, sem dúvida, a equipe profissional, a integração com a equipe médica sempre foi feliz. E os médicos gostam, não é verdade? E facilita o trabalho dos médicos. A impressão que nós temos é que o médico, a princípio, não conhece o trabalho do farmacêutico e quando passa a conhecer o trabalho do farmacêutico, passa a valorizar, como o próprio Dr. João minoria médica, eu diria que é minoria médica. É uma minoria, o senhor tem razão, mas não é só questão da valorização ou não do farmacêutico, é o hábito o médico tem um hábito de ele ser o centro das atenções no cuidado da saúde. Basicamente é isso. E nós entendemos que não é bem assim. Mas eu queria ressaltar outro aspecto. Se fala muito hoje em segurança do paciente. Né? E hoje, nosso paciente chega na farmácia, hipertenso, diabético, ele compra os medicamentos sem receita, né? Meio do modo que ele quer. Ele se automedica, o que é muito ruim. E aí, o farmacêutico, neste momento, no balcão da farmácia, ele pode ter uma ação muito importante para garantir que esse paciente ou se medique adequadamente, ou que ele procure o médico, ou que ele vai se tratar de uma maneira adequada. Que é comum a automedicação, não só nas doenças crônicas, mas principalmente em doenças agudas. Não consegue chegar no pronto-socorro, não consegue ir no consultório, ele se consulta no balcão com o balconista, e não é nem farmacêutico. O balconista da farmácia. Bom, as duas últimas falas foram exatamente o que a gente aqui no Conselho prega, divulga e pede para que aconteça, né? Tanto a autonomia do profissional, a autonomia, a confiança das autoridades que o profissional realmente vai fazer o trabalho para o qual ele está talhado para fazer, é pelo que a gente briga aqui, e essa questão realmente da responsabilidade, como o Dr. João Ladislau colocou, de que o farmacêutico realmente cumpra o seu papel na saúde, não faça dispensação de medicamentos que necessitam de receita sem a devida receita, e que assim vai estar colaborando muito mais com a saúde do paciente, fazendo o trabalho aí que a sociedade espera dele. Queria agradecer muito a presença de vocês, honrou muito o programa, honrou muito o CRF vocês estarem aqui fazendo aí esse bate-papo com a gente e colocar aqui
Conselho Regional de Farmácia à disposição de todos vocês. Muito obrigado e até o próximo.